Novaes, eu sou representante e pesquisadora do Centro de Informações sobre Empresa em Direitos Humanos, Business and Human Rights Resource Center, aqui no Brasil. E nós fomos contemplados com o projeto CERALC, que é o Conduta Empresarial Responsável na América Latina e Caribe, financiado e elaborado com o apoio da União Europeia e implementado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, OCDE, e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, para promover na América Latina e Caribe práticas de conduta empresarial responsável em conformidade com os instrumentos das Nações Unidas. Com o projeto, nós realizaremos um conjunto de atividades sobre devida diligência obrigatória em direitos humanos e meio ambiente no México, Colômbia e no Brasil. Aqui no Brasil, nós vamos realizar um seminário para divulgar o tema e, para conversar sobre o tema, nós trouxemos o Marcel Gomes, secretário executivo da ONG Repórter Brasil, jornalista e mestre em ciência política. Para começarmos essa conversa, seria importante a gente contextualizar e saber um pouquinho como é que é a atuação da ONG que você representa, a Repórter Brasil. A Repórter Brasil é uma ONG que existe há praticamente 20 anos. A gente tem uma equipe de jornalistas, turma de vídeo que produz investigações, produz reportagens, produz documentários, né? Especialmente voltado para os temas dos direitos humanos e de questões ambientais. A gente tem um programa de pesquisa que tem parceria com diversas organizações da sociedade civil no Brasil e no exterior e que produz estudos, boletins, né? Aí de maneira mais aprofundada, né? Análises que acabam servindo de apoio tanto para a construção de políticas públicas quanto para melhoria de políticas corporativas, né, acordos internacionais, ou mesmo para denúncia de problemas que nós encontramos, né. A Repórter Brasil, por exemplo, ela é a relatora do segundo Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Então, nós participamos desses espaços, né, tanto nesse sentido de apoiar a construção de marcos regulatórios, quanto de pressionar, né, atores, como grandes empresas, que porventura tenham suas cadeias produtivas vinculadas a problemas graves, direitos humanos e que causam impacto ambiental. Pensando nisso, assim, o que você acabou de falar, o Brasil ele já foi considerado uma liderança internacional no combate ao trabalho escravo. A gente ainda está nessa posição aí de destaque? A Política Nacional Brasileira de Combate ao Trabalho Escravo, ela é uma política construída a muitas mãos, né? São vários atores engajados nesse processo, né? Então, isso passa pelas várias instâncias de governo, federal, estadual, municipal. Isso passa pela sociedade civil, ONGs, sindicatos, movimentos sociais. Passa também pelo Ministério Público, né? Em particular o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal. Evidentemente que há um retrocesso, né, por parte do governo federal, porque claramente isso não é um tema, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, não é um tema prioritário para ele, né, nem direitos humanos, nem combate ao trabalho escravo. Então, essa perna, né, esse braço do governo federal hoje está enfraquecido, ao menos na liderança política do processo. Mas a gente tem que reconhecer que o próprio governo federal tem os seus servidores de carreira, que estão atuando para manter, ao menos, as bases principais do combate ao trabalho escravo, né? Alguns marcos regulatórios importantes, né? Posso mencionar a lista suja, né, dos empregadores que foram condenados administrativamente por trabalho escravo. Então, esses mecanismos, eles permanecem de pé, justamente por conta da atuação desses vários atores e também porque existem servidores de carreira que estão engajados na manutenção deles. Nesse sentido também, acho que a Repórter Brasil tem um trabalho muito importante em monitorar e saber sobre as cadeias de produção. Aí queria que você pudesse dar um pouquinho, nos falar como é o foco do sistema brasileiro de proteção de direitos humanos nessas cadeias de produção. Eu diria que existem vários marcos legais transversais, por exemplo, na legislação trabalhista, né, que afetam as cadeias produtivas, né? As noções de responsabilidade solidária, subsidiária, por exemplo, né? Elas obrigam que um ator e outro dentro da cadeia
tenha atenção sobre o que está se passando no elo anterior da corrente, né? Existem algumas normas administrativas por meio de portarias, por exemplo, que também regulam trocas comerciais e exigem, né, determinadas iniciativas por parte das empresas dentro das cadeias produtivas. Eu posso chamar isso de marcos formais, né, legais, mas você tem, por exemplo, uma série de referências voluntárias, né, que também causam efeito do ponto de vista dos direitos humanos nas cadeias produtivas. Então, você tem, por exemplo, as certificações socioambientais, né, que tem os direitos humanos, os direitos trabalhistas no seu escopo. Você tem no Brasil, né, uma tradição de formar pactos setoriais em alguns setores. No caso da carne bovina, existem os TACs, né, os termos de ajustamento de conduta na Amazônia. Então, aí são vários atores que participam dessas iniciativas e que criam regras, né, voluntárias com o objetivo de melhorar os padrões de respeito aos direitos humanos. E você tem, acho que, um outro conjunto de regulação que é o das próprias empresas, das políticas corporativas, né, de responsabilidade social. Algumas empresas têm se engajado, desenvolvido isso e tentam espelhar, né, a legislações internacionais, né? Há normas muito boas, né? A Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, por exemplo, é uma referência internacional, né? Em geral, nós somos muito bons de construir esses marcos legais, né? De colocar no papel, mas a outra etapa que passa pela sensibilização dos atores, né? Para esclarecer quais são essas normas, né? O próprio trabalho de fiscalização, de inspeção, né? Para entender se esses atores estão seguindo de fato esses marcos legais, né? A gente tem no Brasil um déficit muito grande, por exemplo, de fiscais do trabalho, né? Os auditores fiscais do trabalho, né? Então, sem isso, né? Você tem muitas denúncias, é o que a gente vê, né? Sindicatos, por exemplo, levando denúncias ao grupo de fiscais, mas eles não têm braços para olharem para todas as denúncias, né? Então, isso é um problema grave, né? A questão de reparação, quando há uma violação, isso muitas vezes acaba tendo que ter uma intermediação judicial, né? Os processos administrativos que poderiam correr mais rápido, né? Eles, infelizmente, não são céleres, né? Não são conclusivos. Vide os casos de Mariana, de Brumadinho, né? Então, enfim, são lacunas, acho que de toda a ordem, né? E a gente está vivendo retrocessos já desde pelo menos 2016 aqui no Brasil, e aí nesses vários segmentos, né? Tanto na parte da legislação, né? Do marco legal, que houve uma reforma trabalhista terrível em 2017, e se fala em novas reformas futuras. Houve uma reforma da Previdência que tirou direitos das pessoas e, obviamente, todo esse trabalho do governo para ser um líder, né, na atuação em favor dos direitos humanos, né, de cobrar que os atores das cadeias produtivas sigam, isso também não é prioridade. Então, também é uma dificuldade grande. Como você vê que a sociedade civil, as próprias empresas ou os governos e grandes investidores se organizando aqui no Brasil em relação ao tema, a devida diligência? A gente já pode falar que o Brasil tem alguns avanços? Eu acho que sim. Eu acho que tem empresas, por exemplo, que estão seguindo a lista suja para não comprar mais de produtores flagrados com trabalho escravo, mas aí você, em várias cadeias complexas, especialmente cadeias longas, em que tem antes de chegar na empresa processadora, né, que é essa empresa que segue a lista suja de trabalho escravo, por exemplo, você tem vários elos ali, né? E aí o que acontece muitas vezes é que a empresa está monitorando só o último elo, né? Mas antes disso, você tem outros fornecedores, chamados fornecedores indiretos, onde se encontra muito problema, trabalho escravo, trabalho infantil, destruição ambiental, né? Os exemplos clássicos aqui no Brasil são da carne, né, bovina, né? O boi ele passa por várias fazendas antes de chegar no frigorífico, e o frigorífico só está olhando o fornecedor direto. Os fornecedores indiretos, é ali que se concentram os casos de trabalho escravo, desmatamento ilegal, por exemplo, né? E aí, infelizmente, são raras, né? A gente conta nos dedos empresas que têm uma política séria, comprometida para olhar esses fornecedores indiretos.
E aí sim eu diria que falta uma legislação mandatória que faça com que essas empresas olhem para além de fornecedores diretos, né? Marcel, na sua opinião, qual a importância de eventos, seminários que tratem sobre o tema e qual o impacto que eles podem produzir no país? Olha, eu acho fundamental, né? Eu acho que esse tipo de atividade, né? Ele tem um papel importante de criação de agenda, né? Acho que esse é o fator talvez mais importante dentro do cenário que a gente vive hoje, né? Eu julgo que uma atividade desse tipo, né? Ela tem um papel relevante de você mostrar que a sociedade civil está ativa, né? E está tratando de um tema relevante, né? Que diz respeito às empresas, a pauta das empresas, a pauta do governo, né? E ajuda, tomara, a colocar esse tema em voga novamente, porque a situação política no Brasil é muito complicada, né? Então, você precisa de iniciativas desse tipo para equilibrar essa disputa, ao menos nesse campo do debate público. Joia, Marcel. E aí, para terminar, aquela pergunta, né? Quais os principais desafios para garantir o respeito dos direitos humanos nas empresas? É fácil responder, a gente só precisa resolver um problema do marco legal, então precisa melhorar o marco legal, né, evitar retrocessos, né, há muitas iniciativas no Congresso, por exemplo, para criar retrocessos em várias legislações que dizem respeito a direitos humanos, direitos trabalhistas, então regulamentar, por exemplo, a PEC que prevê a expropriação de terras onde se encontra trabalho escravo, né? Tem um trabalho de construção desse marco legal, tornar mandatória, né, o monitoramento de cadeias produtivas, né, que isso está avançando em outros países e a gente está patinando aqui no Brasil, né? Então acho que tem um trabalho aqui. Tem um outro trabalho que é a questão de você fortalecer os órgãos de Estado responsáveis pelo monitoramento, pela fiscalização, pela inspeção, né? Falando dessa parte do setor público, né? Passar por um trabalho de formação, né? Porque, enfim, infelizmente, uma parte desse pessoal não é sensibilizado para o tema dos direitos humanos, né? E aí acho que uma terceira frente seria a sociedade civil, né? Fortalecer a sociedade civil, as ações, né? O trabalho em conjunto, a articulação, né? Para que possa ser possível reduzir as simetrias, né? É muito difícil você trabalhar com gigantes empresariais, né, que têm sua sede em outros países, que não têm transparência nas suas operações, tanto de trabalho, de campo, né, físicas, quanto nessas operações financeiras, virtuais, né, não a transparência. Então, precisa avançar legislações que garantam mais transparência sobre isso, trabalhando, acho que com essas três frentes, né, legislação, inspeções, fiscalização, sociedade civil, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, eu acho que seria uma forma, né, de preencher essas lacunas e a gente colaborar para elevar os padrões de direitos humanos no país. Obrigada, Marcel, pela entrevista. É sempre muito bom saber que temos na linha de frente organizações não governamentais como a Repórter Brasil, para a gente poder trabalhar e efetivar essa luta pelos direitos humanos. Obrigada de novo.